Imagine o seguinte cenário. Uma pessoa vai dormir sentindo-se perfeitamente normal, mas acorda completamente diferente, incapaz de pronunciar uma palavra, mover a mão ou sequer reconhecer os rostos de seus entes mais queridos. Para muitos que já passaram dos 60 anos, esse pesadelo está muito mais próximo da realidade do que parece, e sua causa pode ser justamente as ações que, por crença comum, visam preservar a juventude e a saúde. Como observa um neurologista com mais de 30 anos de experiência no combate às consequências devastadoras de acidentes vasculares cerebrais, AVCS, os casos mais comoventes frequentemente não estão ligados a fatores de risco óbvios, como má alimentação ou tabagismo. Pelo contrário, eles surgem de algo muito mais traiçoeiro e inesperado. Movimentos e exercícios diários aparentemente inocentes, considerados seguros para idosos, quando realizados de forma incorreta ou inoportuna, podem imperceptivelmente tensionar os vasos sanguíneos, elevar perigosamente a pressão arterial e formar coágulos ocultos que roubam o futuro de uma pessoa enquanto ela dorme. Hoje, falaremos sobre 9 movimentos comuns que podem, inconscientemente, colocar o cérebro em sério perigo, mesmo que a pessoa se sinta forte, ativa e convencida de que está agindo corretamente. Afinal, o que era absolutamente seguro na juventude, nesta fase da vida, pode se tornar uma ameaça inesperada. É fundamental prestar muita atenção às informações apresentadas, pois elas podem ser as mais importantes para a sua saúde que você receberá durante todo o ano. São dados que realmente podem salvar a sua independência ou até mesmo a sua vida. Um desses movimentos, que parece completamente inofensivo e até benéfico, é inclinar-se para tocar os dedos dos pés e para frente. Essa ação simples, inclinar-se para alongar as costas ou as pernas, talvez tocar os dedos dos pés antes de dormir ou simplesmente levantar uma cesta de roupa suja, foi realizada por décadas, sem a menor reflexão. No entanto, o especialista observou como esse movimento empurrava sutilmente o cérebro para um AVC, especialmente em idosos. Na juventude, o corpo se adapta facilmente às mudanças de postura. Contudo, após os 60 anos, os sensores vitais nas artérias que regulam o fluxo sanguíneo para o cérebro, conhecidos como baroreceptores, perdem sua sensibilidade. Isso significa que uma inclinação rápida pode causar um desvio de sangue do cérebro, e o corpo não consegue reagir rápido o suficiente para corrigir o fluxo sanguíneo. Embora a pessoa possa sentir uma tontura momentânea ou, talvez, nada, processos muito mais sérios podem estar ocorrendo dentro do corpo. Quando o fluxo sanguíneo cai repentina e repetidamente, como inclinações frequentes para frente ou ao tocar os dedos dos pés, o cérebro é momentaneamente privado de oxigênio. Isso nem sempre leva ao desmaio, mas cria condições para problemas graves, espessamento do sangue, lentidão da circulação, e, em alguns casos, a formação imperceptível de coágulos perigosos. Quando esses minúsculos coágulos atingem as artérias finas e estreitadas no interior profundo do cérebro, as consequências podem ser profundas: perda da fala, alterações na visão, problemas de equilíbrio ou até paralisia permanente. O neurologista nunca esquecerá o Sr. Edward Millstone, um professor de história aposentado de 74 anos, do Nebraska. Edward era incrivelmente ativo, orgulhava-se de seus alongamentos matinais diários, incluindo 5 ou 6 inclinações para tocar os dedos dos pés. Certa manhã, após sua rotina habitual, ele sentiu uma tontura breve, que rapidamente ignorou. Horas depois, trabalhando no jardim, ele desmaiou. Estava consciente, mas não conseguia mover o braço ou a perna direita. Uma tomografia no hospital revelou um AVC isquêmico. Um coágulo havia bloqueado o fluxo sanguíneo para a área motora de seu cérebro. A investigação ligou o ocorrido às inclinações para tocar os dedos dos pés. Seu sistema vascular envelhecido simplesmente não conseguiu lidar com a mudança repentina de postura, o que levou à lentidão do fluxo sanguíneo e à formação silenciosa de um coágulo. Edward acabou recuperando a capacidade de andar com uma bengala, mas seu braço direito nunca se recuperou totalmente. Ele lamentou: "Eu pensei que o alongamento estava me salvando, mas quase me arruinou." Isso destaca uma verdade importante que muitos idosos não ouvem. Não se trata de parar completamente de se mover, mas de entender como as capacidades do corpo que envelhece mudaram. Um alongamento que parecia bom aos 40 anos pode ser perigoso aos 70, especialmente se a pessoa toma medicamentos para pressão ou acorda desidratada, o que é comum em muitos idosos. Se precisar se inclinar, faça-o lentamente, respire profundamente e considere realizar tarefas como calçar meia sentado. Se sentir tontura durante esses movimentos, pare imediatamente. Isso não é apenas um pequeno inconveniente. É o cérebro emitindo um sinal de alerta sério. Os AVCS mais perigosos não são eventos súbitos e dramáticos,
mas aqueles que se acumulam imperceptivelmente a partir de movimentos rotineiros, realizados muito rápido, com muita frequência ou por muito tempo em um cérebro que já não tem 30 anos. Se um simples alongamento pode levar o cérebro a uma crise, imagine o risco de posturas invertidas de yoga, nas quais o sangue flui diretamente para o crânio. Muitos idosos veem a yoga como um caminho para um envelhecimento gracioso, promovendo alongamento, respiração e calma. Embora a yoga suave possa ser incrivelmente benéfica, algumas posturas invertidas apresentam riscos significativos para o cérebro, sobre os quais a maioria dos idosos nunca é alertada. Estamos falando de posturas como pernas na parede, cachorro olhando para baixo ou até mesmo simples inclinações para frente, onde a cabeça fica abaixo do coração. Essas posturas, frequentemente anunciadas como relaxantes, podem causar um fluxo sanguíneo rápido e perigoso para o cérebro, especialmente em pessoas com mais de 60 anos. Quando essa pressão aumentada atua sobre vasos sanguíneos envelhecidos, que já podem estar rígidos, inflamados ou enfraquecidos por anos de pressão alta ou colesterol, isso pode levar ao inchaço, ruptura ou espasmo. O sistema de autorregulação cerebral, a válvula de pressão natural do cérebro, torna-se menos eficaz com a idade. Enquanto um corpo jovem compensa facilmente as mudanças súbitas de posição, o cérebro de um idoso pode experimentar acúmulo de sangue e picos de pressão em apenas alguns minutos com a cabeça para baixo, desestabilizando o fluxo de oxigênio. Combinado com hipertensão existente, um aneurisma não diagnosticado ou o uso de certos medicamentos para pressão arterial, o resultado pode ser catastrófico, potencialmente levando à formação de coágulos nas áreas mais delicadas do cérebro. ASRA. Evelyn Thomas, uma enérgica professora de arte aposentada de 74 anos, é um caso que ainda assombra o neurologista. Ela frequentava aulas de yoga suave 2 vezes por semana, amando a comunidade e como isso fazia sentir-se jovem. Certa manhã, durante a postura de pernas na parede com a cabeça para baixo, ela sentiu uma dor aguda atrás dos olhos. Ignorou a dor, terminou a aula e descansou em casa. Naquela noite, a filha a encontrou confusa e incapaz de falar, deitada inconsciente ao lado da cama. Uma tomografia no hospital revelou um pequeno AVC hemorrágico na parte posterior do cérebro, uma hemorragia rara, mas devastadora, frequentemente causada por um pico de pressão intracraniana. Seus medicamentos para pressão arterial, combinados com a postura invertida, criaram uma situação perigosa em que as paredes dos vasos se tensionaram, a pressão sanguínea flutuou descontroladamente, e um coágulo se formou e rompeu. Evelyn sobreviveu, mas sua visão esquerda ficou permanentemente embaçada, e ela tem dificuldades na fala. Uma perda amarga para uma mulher outrora conhecida por sua sagacidade. A tragédia poderia ter sido completamente evitada. Ela nunca foi avisada de que posturas seguras para idosos poderiam ser inseguras, dada sua história médica. Sua instrutora não tinha treinamento geriátrico específico. A idade muda as regras. As artérias que fornecem sangue ao cérebro não são mais mangueiras flexíveis, mas sim mangueiras de jardim frágeis, propensas a rupturas ou bloqueios mesmo com pequenas variações de pressão. Quando o sangue se acumula em uma área não destinada a isso ou a circulação diminui em uma posição comprimida, a tentativa natural do corpo de formar coágulos para proteção pode, ironicamente, tornar-se o próprio mecanismo que priva a pessoa de sua independência ou até mesmo de sua vida. Portanto, se você pratica yoga, deve perguntar sobre o treinamento de seu instrutor em cuidados geriátricos, especialmente em relação a condições cardiovasculares ou neurológicas. Evite qualquer postura em que a cabeça caia significativamente abaixo do coração, abandonando completamente as inversões em favor de alternativas sentadas mais seguras. Se alguma vez sentir tontura, latejamento atrás dos olhos ou fadiga extrema após a yoga, seu corpo não está dramatizando. Ele está emitindo um aviso crítico. Às vezes, o que parece agradável no momento, no final das contas, não é benéfico para o corpo, especialmente com o envelhecimento. Pode ser uma surpresa para muitos descobrir que mesmo uma ação aparentemente inofensiva como levantar pesos, sejam simples sacolas de supermercado, pode representar uma séria ameaça de AVC. Na velhice, é louvável o desejo de permanecer forte e independente, carregar compras, levantar netos, mover caixas. No entanto, a maioria das pessoas mais velhas não sabe que mesmo o levantamento moderado de pesos, especialmente acompanhado de prender a respiração ou fazer força, pode causar um pico acentuado na pressão arterial em questão de segundos, criando as condições ideais para o desenvolvimento de um AVC. Você não precisa estar levantando pesos pesados na academia para estar em perigo. O especialista testemunhou AVCs provocados por ações tão simples como mover uma mangueira de jardim, levantar uma bolsa pesada ou carregar uma cesta de roupa suja. O peso em si não é o problema principal.
A principal ameaça é a pressão interna súbita que você cria ao fazer força. O termo médico para esse fenômeno é manobra de Valsalva. Prender a respiração inconscientemente ao levantar algo causa um aumento rápido da pressão arterial, aumentando a carga sobre o tórax e o cérebro, o que pode potencialmente interromper a circulação sanguínea em artérias críticas. Para um corpo envelhecido, onde as artérias podem estar estreitadas, endurecidas por placas ou enfraquecidas por anos de hipertensão ou diabetes, esse pico súbito pode ser fatal. As paredes dos vasos podem rachar, ou um coágulo oculto pode se desprender, viajar para o cérebro e bloquear o acesso de oxigênio. Esse dano pode ocorrer em apenas alguns segundos, muitas vezes imperceptivelmente, até que as consequências se tornem devastadoras. Considere o caso do Sr. George Piquet, um bombeiro aposentado de 82 anos. Forte e ferozmente independente, ele sempre ajudava a esposa a descarregar o carro. Certa tarde, ao levantar uma caixa pesada de enlatados, uma tarefa rotineira, ele parou no meio do movimento, agarrou a cabeça e desabou. No pronto-socorro, ele não conseguia mover o lado direito do corpo nem falar claramente. Uma tomografia revelou um AVC isquêmico devido a um coágulo em sua artéria cerebral média, uma das vias mais vitais do cérebro. Sua pressão arterial disparou durante o levantamento, deslocando uma placa que havia se acumulado silenciosamente. Esse momento de orgulhosa força mudou sua vida irrevogavelmente. George agora usa andador, e sua fala é dificultada. Este é o perigo oculto sobre o qual ninguém avisa. Embora a atividade seja incentivada, ninguém explica quando o movimento se torna muito intenso, muito rápido ou muito desequilibrado para um corpo envelhecido. A margem de segurança desapareceu. Cada respiração, cada levantamento, cada grama de pressão nas artérias agora importam mais. Portanto, se você se pegar prendendo a respiração ao levantar algo, pare imediatamente. Este é um sinal de alerta crítico. Tontura, vertigem ou tensão no peito ou pescoço depois disso não são apenas cansaço. Isso pode indicar um AVC se formando silenciosamente. Levante cargas menores. Não hesite em pedir ajuda. E use carrinhos ou ferramentas. Proteger sua independência significa ser cauteloso, não provar força de forma imprudente. Um AVC nem sempre se manifesta como dor. Às vezes, não se sente nada, até que ele tire suas palavras, seu equilíbrio ou seu futuro. Se um simples levantamento de caixa pode colocar o cérebro em risco, imagine o perigo quando o próprio corpo, aparentemente, se volta contra você no momento em que você se levanta. Exercícios súbitos de levantar ou levantar-se muito rapidamente de uma posição sentada parecem os movimentos mais simples, realizados dezenas de vezes ao dia. Na verdade, muitos programas de melhora de equilíbrio e mobilidade incentivam idosos a praticar levantar e sentar sem usar as mãos. No entanto, ninguém diz que levantar-se muito rápido, especialmente sem apoio, pode paradoxalmente provocar o mesmo AVC que se tenta prevenir. O mecanismo é simples. No momento em que você se levanta, a gravidade puxa o sangue da cabeça para as pernas. O corpo de uma pessoa jovem reage rapidamente, estreitando os vasos sanguíneos e acelerando o ritmo cardíaco para enviar o sangue de volta ao cérebro. Mas, após os 60 anos, essa resposta automática enfraquece. Ela se torna mais lenta, mais fraca e às vezes, falha completamente. Esse risco é amplificado com pressão alta, diabetes, uso de medicamentos como beta-bloqueadores ou diuréticos, ou mesmo com uma leve desidratação, um problema comum, muitas vezes não reconhecido em idosos. Quando você se levanta de repente, seu cérebro pode não receber sangue suficiente rapidamente, levando a um momento perigoso de baixo nível de oxigênio. Se os vasos já estiverem estreitados ou inflamados, esse cenário contribui para a formação de coágulos, que podem então ficar presos nas frágeis artérias cerebrais. Não é necessário desmaiar. Você pode sentir apenas uma tontura breve ou desorientação. No entanto, durante esse curto intervalo de tempo, um AVC pode começar a se formar de forma silenciosa e invisível. Considere o caso da senhora Carol Jensen, uma enérgica ex-diretora de escola de 79 anos, que se esforçava para se manter ativa. Ela seguia diligentemente os conselhos de seu fisioterapeuta, realizando múltiplos exercícios de sentar e levantar de uma cadeira na cozinha sem usar as mãos, muitas vezes fazendo 5 repetições rápidas, acreditando que isso melhorava seu equilíbrio. Certa manhã, após um treino rápido, ela se levantou rapidamente e esticou-se para a bancada. Então parou, dizendo ao marido: "Estou me sentindo estranha." Segundos depois, seu lado direito enfraqueceu e sua fala ficou arrastada. Uma tomografia no hospital revelou um AVC isquêmico do lado esquerdo,
causado por um coágulo em sua artéria cerebral média, além de sinais de inflamação vascular e baixo nível de hidratação matinal. Ela não tinha a menor ideia de que uma ação tão simples e incentivada, como levantar-se muito rápido, havia provocado o momento mais terrível de sua vida. Hoje, Carol anda com uma bengala, mas sofre significativamente com problemas de fala e memória, tudo porque se levantou muito rápido. Essa história está longe de ser única. Os prontos-socorros frequentemente lidam com AVCs que começam exatamente assim. Não por lesões ou hábitos não saudáveis, mas por um exercício bem intencionado, inadequado ao estado atual do corpo. O envelhecimento muda profundamente a resposta dos vasos sanguíneos, a velocidade com que o cérebro pode reequilibrar a pressão e a vulnerabilidade do suprimento de oxigênio. O corpo que você tinha aos 40 anos não é o corpo que você tem agora. Este é um processo natural, não uma falha. No entanto, fingir que tudo continua igual é um risco real. Portanto, nunca se levante sem apoio. Faça uma breve pausa ao se levantar. Use os apoios de braço da cadeira, se necessário. Respire fundo, dando tempo ao cérebro para se ajustar antes de se mover. Se você sentir tontura depois de se levantar, não é apenas o envelhecimento. É o cérebro enviando um aviso crítico. Nesta fase da vida, a velocidade pode ser um inimigo, e apressar-se de uma posição para outra pode custar a clareza mental, a independência ou até mesmo a capacidade de pronunciar seu nome. É notável que até mesmo a caminhada, frequentemente anunciada como o exercício mais seguro e recomendado para idosos, pode prejudicar sutilmente o cérebro, especialmente em climas quentes. Caminhar no calor ou em alta umidade sem a hidratação adequada cria um ambiente perigoso onde a desidratação se combina com o espessamento do sangue. Para muitos idosos, uma caminhada diária, talvez após o café da manhã para desfrutar do canto dos pássaros, ou à tarde para respirar ar fresco, é um ritual querido, amplamente recomendado por médicos e programas de bem-estar. Embora a caminhada seja, sem dúvida, benéfica para a saúde do cérebro e do coração, na velhice, o contexto muda tudo. Um dos erros mais arriscados que pacientes idosos cometem é caminhar em condições quentes e úmidas sem hidratação ou consciência suficientes. Isso parece inofensivo. Sair em uma manhã quente, sentindo o sol suave e uma brisa leve. Mas o que o corpo sente e o que o cérebro experimenta pode ser muito diferente, especialmente após os 60 anos. Com a idade, a resposta à sede diminui. As pessoas frequentemente não sentem sede até já estarem desidratadas. Adicione a isso medicamentos para pressão arterial, diuréticos ou condições como insuficiência cardíaca ou diabetes, e a capacidade do corpo de regular líquidos diminui significativamente. Assim, quando você caminha e transpira, mesmo que levemente, e não repõe esses líquidos, o volume de seu sangue diminui, a circulação desacelera, e o que antes era sangue líquido e fluindo livremente, torna-se mais espesso e concentrado, uma condição conhecida como hemoconcentração. Para um corpo envelhecido com artérias estreitadas ou endurecidas, é aqui que o perigo começa. O sangue se torna viscoso, os vasos se tensionam, levando à formação de coágulos nas áreas mais críticas, as artérias que fornecem sangue ao cérebro. Considere o Sr. Harold Dunn, um carteiro aposentado de 84 anos, que cuidava meticulosamente de sua saúde. Todos os dias, após o almoço, ele fazia uma longa caminhada pelo bairro, acreditando que isso mantinha jovem. Mas em julho, quando a umidade aumentou drasticamente e a temperatura excedia constantemente 32 graus Celsius, Harold persistiu em sua rotina, garantindo à esposa: "Estou acostumado com isso." Certa manhã, após uma caminhada particularmente quente no dia anterior, Harold acordou confuso. Ele tentou se levantar e imediatamente desabou. No hospital, sua fala estava arrastada, e seu braço direito não se movia. A tomografia confirmou um AVC isquêmico do lado esquerdo, provavelmente devido a um coágulo formado durante a noite por desidratação e lentidão da circulação. A análise de sangue mostrou uma concentração elevada de hemoglobina. Seu sangue havia engrossado. Ele não consumiu líquidos suficientes e não repôs eletrólitos. Ele acreditava que caminhar o deixava mais forte. No entanto, essa caminhada no calor, agravada por uma leve desidratação e o uso de um diurético para a pressão, criou as condições ideais para a catástrofe. Harold sobreviveu, mas agora precisa de ajuda para andar. Ele ainda pergunta por que ninguém o avisou que caminhar poderia ser perigoso nas condições erradas. O especialista explicou a ele, como explicará aos leitores. Não se trata da caminhada em si, mas das circunstâncias e das mudanças ocultas dentro do corpo envelhecido que são capazes de transformar algo benéfico em algo mortal. Portanto, especialmente no verão,
Beba água antes e depois das caminhadas. Recomenda-se considerar a adição de uma pitada de sal ou o consumo de água de cocô para manter o equilíbrio eletrolítico. É necessário evitar caminhadas no pico do calor ou em alta umidade. Se, após a atividade física, você sentir cansaço incomum, boca seca ou tontura, isso não é apenas uma manifestação do envelhecimento. São os vasos sanguíneos enviando sinais de alerta urgentes. Você pode adormecer sentindo orgulho após uma caminhada e acordar incapaz de falar, mover-se ou recordar os rostos de seus entes queridos. Isso demonstra claramente como um AVC pode, imperceptivelmente, tirar muito de nós quando não ouvimos as mensagens silenciosas de nosso corpo. Se algo tão aparentemente suave como um alongamento de pescoço é capaz de romper uma artéria, vale a pena considerar as consequências de levar o coração ao limite com treinamento intervalado de alta intensidade, O I é uma tendência em rápido crescimento em academias para idosos, vídeos online e até programas de bem-estar, anunciados como uma economia de tempo milagrosa. Curtos picos de exercícios intensos, seguidos por breves períodos de descanso, prometem melhorar a saúde do coração, queimar gordura e manter o metabolismo jovem. No entanto, o que esses anúncios não revelam é que, para idosos, especialmente acima de 60 anos, o I pode empurrar perigosamente o sistema cardiovascular além de suas capacidades, apresentando um risco real de AVC, arritmias cardíacas e danos cerebrais irreversíveis. Embora o conceito pareça promissor, 30 segundos de atividade rápida, como marchar no lugar, agachamentos rápidos ou burpees modificados, seguidos por curtas pausas e repetições, para artérias envelhecidas, vasos endurecidos e um coração que potencialmente já luta com hipertensão oculta, diabetes ou anos de medicação, é uma aposta perigosa. Durante cada pico intenso, a frequência cardíaca e a pressão arterial aumentam drasticamente, forçando o sistema vascular a expandir e contrair rapidamente. Enquanto corpos jovens toleram isso, em idosos, essa pressão súbita pode sobrecarregar criticamente o delicado revestimento endotelial dentro dos vasos sanguíneos, a mesma camada responsável pela circulação sanguínea suave. Quando esse revestimento é esticado demais ou inflamado, pequenas rachaduras podem aparecer ou uma placa pode se romper. O que acontece a seguir é o que o especialista mais teme para seus pacientes. Coágulos se forman. Esses coágulos podem então se mover, ficar presos no cérebro e privar a pessoa da capacidade de falar, mover-se ou recuperar sua vida anterior. O neurologista nunca esquecerá o Sr. Donald Whittaker, um siderúrgico aposentado de 74 anos, com uma forte ética de trabalho. Decidido a permanecer ativo, sua filha comprou-lhe um DVD de exercícios. Todas as manhãs, ele começava com curtas séries de passos, elevações rápidas de braços e burpees modificados. Parecia intenso, mas controlável. Até que, certa manhã, deixou de ser. Após um treino de 20 minutos, Donald foi preparar café. Minutos depois, sentiu tontura, deixou cair a xícara e desabou sobre a bancada. Sua esposa o encontrou incapaz de falar. Uma tomografia computadorizada revelou um AVC isquêmico, afetando o lado esquerdo de seu cérebro. Sua artéria carótida, o principal vaso que leva sangue ao cérebro, liberou um coágulo, provavelmente desprendido devido a um pico de pressão durante um de seus intervalos de força. Seus vasos sanguíneos, enfraquecidos pela idade e hipertensão não controlada, simplesmente não conseguiram se adaptar rápido o suficiente à carga. Donald sobreviveu, mas agora reside em uma instituição de idosos, precisa de fonoaudiologia e sofre de lapsos de memória que antes não tinha. Certa vez, ele disse: "Doutor, eu pensei que estava fazendo tudo certo. Eu só estava tentando me manter jovem." Nisso reside a tragédia. Ele realmente acreditava que estava agindo corretamente, mas seu corpo não estava mais adaptado a esse nível de pressão. É preciso entender isso. Envelhecer não é o mesmo que fraqueza, mas significa que você mudou. Seus vasos sanguíneos perderam a elasticidade de antes. O cérebro precisa de oxigênio constante e estável, não de picos e déficits perigosos. O I pode prometer juventude, mas se sobrecarregar o coração e causar a formação de um coágulo, pode roubar a independência em segundos. Se você praticou I ou treinos rápidos e sente tontura, fadiga ou falta de ar após o exercício, não ignore. Isso não é progresso, mas um aviso crítico. Escolha formas mais suaves de movimento, como caminhada em ritmo moderado, exercícios com faixas elásticas ou tai chi, que protegem o coração e nutrem o cérebro sem um choque prejudicial. Nesta fase da vida, estabilidade é força, controle é saúde, e intensidade súbita é risco, não amigo. Se exercícios de alta intensidade carregam riscos vasculares,
Pode surpreender que o alongamento antes do aquecimento também seja capaz de preparar sutilmente o terreno para um AVC. Fomos constantemente ensinados que o alongamento é benéfico. Ele aumenta a flexibilidade, melhora a circulação e previne lesões. Consequentemente, muitos idosos começam sua manhã, uma partida de golfe ou caminhadas com vários alongamentos prolongados, braços acima da cabeça. Alongar as panturrilhas na parede, tocar os dedos dos pés. Parece suave, até elegante. No entanto, para um corpo que envelhece, alongar-se antes do aquecimento pode trazer mais malefícios do que benefícios e, em alguns casos, iniciar discretamente precursores de um AVC. É o que acontece sob a superfície. Quando os músculos estão frios, ou seja, a pessoa ainda não caminhou ou se moveu pouco, os vasos sanguíneos estão mais contraídos, o coração bate mais lentamente e a circulação se concentra predominantemente na parte central do corpo, não nos membros. Criar tensão repentina nesses músculos por meio de alongamento estático, especialmente alongamentos profundos dos isquiotibiais ou ombros, força as artérias e os tecidos conjuntivos a se expandirem antes de estarem adequadamente preparados. Em um corpo envelhecido, onde os vasos sanguíneos podem ter endurecido, estreitado ou até calcificado, essa exigência abrupta pode levar o sistema vascular a um choque. O resultado é uma constrição reflexa das artérias, diminuindo o fluxo sanguíneo. A pressão então aumenta em algumas áreas, enquanto diminui em outras. Enquanto os jovens se adaptam rapidamente, os idosos, especialmente aqueles com hipertensão, diabetes ou histórico de problemas cardiovasculares, consideram essa incompatibilidade circulatória extremamente perigosa. O fluxo sanguíneo inconsistente ou turbulento pode contribuir para a formação de coágulos, especialmente perto de paredes de vasos enfraquecidas. E quando esses coágulos se movem, o cérebro é frequentemente o seu principal destino. Um especialista tratou a senhora Eileen Granger, de 78 anos, uma ex-professora de piano. Certa manhã, antes de sua caminhada habitual pelo bairro, ela fez uma rotina online para idosos que incluía uma longa flexão para frente, alongamento de quadríceps e rotações de ombros. Ela ainda não havia caminhado nem bebido água. Eu pensei que estava fazendo tudo certo, confessou ela mais tarde. No entanto, no meio da caminhada, sentiu tontura e seu equilíbrio vacilou. Quando uma vizinha notou seu mal-estar, Eileen mal conseguia pronunciar as palavras. Ela foi levada às pressas para emergência, onde uma tomografia revelou um pequeno AVC isquêmico no lobo parietal esquerdo. Os resultados de seus exames mostraram desidratação matinal e estresse endotelial. Com base na sequência de eventos, concluiu-se que o alongamento estático antes da caminhada causou uma incompatibilidade vascular, permitindo que um pequeno coágulo se formasse e ficasse preso em uma artéria crítica. A recuperação de Eileen foi lenta. Sua memória retornou, mas agora ela usa um andador e evita caminhar sozinha. Seu AVC não foi devido a maus hábitos, mas a uma rotina bem intencionada, executada na sequência errada, alongar um corpo frio e forçar o sangue para vasos despreparados. O que se deve aprender com isso? Se você tem mais de 60 anos, nunca deve começar o dia ou o treino com alongamento estático. Sempre faça um aquecimento primeiro. Caminhe calmamente pela casa por 5 a 10 minutos. Balance os braços suavemente. Faça respirações profundas. Permita que a circulação desperte e as articulações relaxem naturalmente. O alongamento continua sendo benéfico, mas deve ser feito depois que o corpo estiver pronto, e não antes. Lembre-se, você não está alongando apenas os músculos. Você também está alongando artérias, veias e os tecidos delicados que suprem o cérebro. Se eles racharem, formarem um coágulo ou colapsarem sob pressão, você pode nem perceber até perder a fala, o equilíbrio ou sua preciosa independência. Se o alongamento antes do aquecimento pode prejudicar discretamente o cérebro, vale a pena considerar o que acontece quando o senso de equilíbrio falha completamente e a pessoa cai inesperadamente. Exercícios de equilíbrio sem apoio, embora frequentemente recomendados, podem colocar a pessoa a um passo de uma lesão da qual seu cérebro talvez nunca se recupere totalmente. De todos os exercícios recomendados para idosos, o treino de equilíbrio frequentemente parece o mais seguro, visando prevenir quedas, fortalecer o core e preservar a independência. Isso é verdade, se feito corretamente. No entanto, a maioria dos idosos não percebe que realizar exercícios de equilíbrio sem apoio ou supervisão adequados pode iniciar uma reação em cadeia que leva diretamente a uma unidade de AVC. Com a idade, os sistemas que mantêm a postura ereta, ouvido interno, aparelho visual, músculos e articulações, naturalmente sofrem alterações e perdem sua eficácia anterior.
Um pequeno deslize que passaria despercebido aos 40 anos pode se tornar uma catástrofe aos 75. Embora ficar em uma perna só ou usar uma prancha de equilíbrio possa parecer um desafio digno, realizar esses exercícios sem se apoiar em um objeto sólido cria uma janela perigosa onde um movimento errado ou perda de estabilidade pode levar a uma queda grave. Mas o perigo vai além da própria queda. É apenas o começo. Quando um idoso cai, especialmente batendo a cabeça, o quadril ou a coluna, o corpo sofre um trauma significativo. Em resposta, ele libera hormônios do estresse e marcadores inflamatórios. A pressão arterial aumenta, os vasos sanguíneos se contraem e o risco de formação de coágulos internos aumenta drasticamente. Mesmo sem uma fratura óssea, o corpo pode começar a formar coágulos sanguíneos em resposta a um trauma súbito. Se um desses coágulos se desloca, pode viajar para o cérebro. Os especialistas chamam esse fenômeno de ciclo queda-AVC. A queda leva à formação de coágulos, e o coágulo subsequentemente causa um AVC, às vezes em questão de horas ou discretamente durante a noite. Um neurologista jamais esquecerá Walter Harris, um veterano da Marinha aposentado de 81 anos que vivia sozinho e se orgulhava de permanecer ativo. Ele assistiu a um vídeo online de treino de equilíbrio que o incentivava a ficar em uma perna por 30 segundos. Certa manhã, ele tentou sem apoio. Não havia parede ou cadeira por perto. Seu pé escorregou no tapete, fazendo-o cair de lado, batendo o ombro e a cabeça levemente em uma mesa lateral. Eu nem me machuquei tanto, ele relatou mais tarde, foi apenas um constrangimento. No entanto, naquela noite, tudo mudou. Walter acordou desorientado, com o braço direito dormente, e não conseguia formar uma frase completa. Na emergência, foi encontrado um coágulo em sua artéria cerebral média esquerda, típico daqueles que se formam após inflamação ou trauma vascular. Ele não bateu forte o suficiente para causar uma hemorragia cerebral, mas sua queda induziu estresse físico suficiente para formar um coágulo que então viajou para o cérebro. O AVC afetou gravemente sua fala, memória e o uso de sua mão dominante. Walter teve a sorte de receber tratamento rápido, mas agora precisa de fonoaudiólogo e ajuda para se vestir diariamente. Ele disse que daria tudo para voltar atrás e simplesmente segurar uma cadeira durante aquele exercício de equilíbrio. A verdade é que o treino de equilíbrio é essencial para idosos, mas precisa ser feito com segurança. Sempre se deve praticar perto de uma superfície estável, com supervisão se necessário, e nunca em pisos instáveis ou usando meias. Se a pessoa não tem certeza de sua capacidade, deve começar com exercícios de core sentados ou caminhada calcanhar-dedo do pé perto de uma parede. O objetivo é força e estabilidade, não risco evitado e arrependimento. O que se deve temer não é apenas a queda, mas o que a queda desencadeia dentro do corpo, algo que a pessoa pode nunca prever. Um AVC pode não se manifestar no dia da queda. Pode ocorrer discretamente naquela noite, enquanto a pessoa dorme, depois que um coágulo se formou e seu cérebro não pode mais se proteger. Tendo explorado 9 exercícios bem intencionados que podem, sem saber, comprometer o cérebro, você pode se perguntar: o que posso fazer com segurança? O que realmente protege meu cérebro, meu equilíbrio e minha independência sem risco? Nesta reflexão final, a verdade sobre o exercício e o envelhecimento será revelada, mostrando como o movimento, quando executado com sabedoria, pode ser o aliado mais poderoso para manter uma mente afiada e uma vida independente. Se você chegou até aqui, deve ser sinceramente elogiado. Você demonstra uma profunda preocupação com sua saúde, seu futuro e aqueles que o amam, mostrando-se disposto a confrontar verdades desconfortáveis. Esta é uma força obtida não pelo levantamento de pesos ou pelo domínio de posturas de yoga, mas pela sabedoria acumulada ao longo de décadas e pela coragem de se adaptar quando o caminho familiar muda sob seus pés. 9 movimentos diários comuns, frequentemente realizados com as melhores intenções, foram examinados, e foi demonstrado como, sob as circunstâncias erradas, cada um pode se tornar perigoso. De rotações de pescoço e flexões para tocar os dedos dos pés a treinos de alta intensidade e exercícios de equilíbrio. Todos esses movimentos podem ser benéficos, mas apenas se alinhados precisamente com a realidade de um corpo que envelhece. A verdade é simples: o envelhecimento muda tudo. Os vasos sanguíneos perdem elasticidade. O coração não responde mais tão rapidamente às mudanças de posição. O cérebro se torna cada vez mais sensível a quedas de oxigênio, picos de açúcar, desidratação e inflamação. O que era inofensivo aos 40 anos pode, aos 70 ou 80, preparar discretamente o terreno para um coágulo, uma ruptura de vaso ou uma hemorragia cerebral. E uma vez que um AVC acontece, nada mais é o mesmo. Como neurologista,
O especialista testemunhou isso com muita frequência. Pacientes ativos, cautelosos e bem-intencionados, seguindo rotinas que consideravam seguras, chegavam ao consultório em uma semana e não conseguiam falar na semana seguinte. O especialista encontrou cônjuges que nunca imaginaram que se tornariam cuidadores em tempo integral. Ele observou homens e mulheres resilientes reaprenderem funções básicas, como comer, abotoar uma camisa, lembrar os nomes de seus netos. E ele ouviu repetidamente a mesma frase pungente: "Eu não sabia. Eu pensei que estava fazendo tudo certo." É por isso que esta informação é compartilhada, não para incutir medo, mas para revelar o que se esconde sob a superfície. Porque o conhecimento, não o medo, é a ferramenta mais poderosa para permanecer vivo, alerta e independente. Assim, a questão crucial agora é: se esses exercícios apresentam riscos, quais opções seguras permanecem? Como se mover de forma a proteger o cérebro, em vez de expô-lo a danos? Comecemos com um princípio fundamental. O movimento não é o inimigo. O inimigo é o movimento inconsciente. Você não precisa parar de se exercitar. Pelo contrário, você precisa se exercitar de forma diferente, com intenção, consciência e profundo respeito pela realidade atual do seu corpo. Você não é frágil, mas mudou, e suas estratégias de movimento devem refletir essa evolução. É assim que o movimento seguro se parece após os 60 anos. Sempre faça um aquecimento primeiro. Nunca inicie um treino ou mesmo um alongamento matinal sem um aquecimento adequado. Caminhe no lugar por 5 a 10 minutos. Gire suavement au sombreau et respire profondément. Este passo vital desperta a circulação e prepara o corpo para o movimento seguro. Use apoio quando necessário, sem desculpas. Exercícios de equilíbrio devem ser sempre realizados perto de uma parede, uma cadeira resistente ou um corrimão. Segurar um apoio não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. O objetivo é manter a postura ereta e a segurança, não provar autossuficiência. Priorize movimentos rítmicos e estáveis em vez de alta intensidade. Atividades como caminhada constante, tai chi, hidroginástica ou treinos leves com faixas de resistência oferecem imensos benefícios sem os perigosos picos na frequência cardíaca ou pressão arterial. O cérebro próspera com um suprimento constante e estável de oxigênio, não com choques repentinos. Beba água estrategicamente antes e depois da atividade. A desidratação engrossa o sangue e estressa os vasos sanguíneos do cérebro. Crie o hábito de beber água logo pela manhã e antes de qualquer atividade física, incluindo alongamentos leves. Combine o movimento com a respiração consciente. Prender a respiração ao levantar ou fazer força aumenta a pressão interna, o que pode desestabilizar os vasos. Cada movimento deve ser acompanhado por uma inspiração intencional pelo nariz e uma expiração pela boca. Alongue-se após a atividade, não antes. O alongamento estático é mais seguro quando o corpo já está aquecido. Guarde os alongamentos mais longos para depois de uma caminhada ou treino, focando primeiro em um trabalho suave de amplitude de movimento para preparar o corpo. Preste atenção aos avisos sutis. Tontura, confusão mental, náuseas, pressão no peito ou início súbito de fadiga não são apenas sinais de envelhecimento. São sussurros do cérebro, sinalizando que algo não está certo internamente. Não os ignore. Sente-se, respire, beba água e procure aconselhamento médico se os sintomas persistirem. Engaje-se em movimentos matinais, evitando o final da noite. A circulação sanguínea naturalmente diminui à noite. Esforços no final da noite podem levar a flutuações tardias da pressão arterial ou a um risco aumentado de coágulos. Busque atividades pela manhã ou no início da tarde, quando o corpo está mais alerta e responsivo. Adapte sua rotina sob orientação médica. Fatores individuais como medicamentos, histórico médico e condições vasculares específicas variam significativamente. O que é benéfico para um idoso pode ser perigoso para outro. Sempre discuta seu regime de exercícios com seu médico, especialmente se você toma anticoagulantes, diuréticos ou tem histórico de AVC ou ataque isquêmico transitório, AIT. Você ainda segura a caneta, escrevendo esta fase de sua vida. Esta etapa atual da vida não é sobre aceitar limitações, mas sobre praticar a precisão. É sobre conhecer seu corpo mais intimamente do que nunca e fazer escolhas que verdadeiramente reflitam anos inestimáveis de experiência. Você suportou perdas, superou desafios e navegou por mudanças significativas. Você criou famílias, construiu carreiras e contribuiu para comunidades. Você, sem dúvida, conquistou o direito de viver seus últimos anos em seus próprios termos. Isso exige proteger o cérebro como o tesouro insubstituível que ele é.
Porque um único movimento aparentemente insignificante, feito na hora errada ou sem apoio suficiente, pode rapidamente desmantelar tudo o que você se esforçou tanto para proteger. No entanto, movimentos precisos e sabiamente escolhidos, executados com segurança meticulosa, possuem o poder de conceder muitos mais anos de clareza mental vibrante, mobilidade independente e liberdade incomparável. Portanto, ao embarcar em sua próxima caminhada, seu próximo alongamento ou qualquer outro esforço para manter ativamente sua saúde, leve consigo esta profunda verdade. Não se trata apenas de como você se move, mas fundamentalmente de como você protege cuidadosamente o magnífico cérebro que o permite mover-se. É preciso garantir que cada passo contribua propositalmente não apenas para a força física, mas também para um senso inabalável de profunda segurança. Não se trata apenas de alcançar metas de fitness, mas da libertação final em sustentar a independência plena. Pois o cérebro ainda está profundamente atento, ouvindo diligentemente e contando com você para se mover continuamente com o máximo de cautela e consideração. Agora, é crucial internalizar o conhecimento adquirido. Qual insight específico desta discussão abrangente ressoou mais profundamente em sua mente? Que mudanças intencionais e conscientes você está preparado para implementar, a partir de hoje, para proteger ainda mais sua preciosa saúde e garantir seu futuro promissor? Vamos embarcar juntos nesta jornada de sabedoria e autodescoberta. O cérebro, por sua própria natureza, merece esta profunda atenção e cuidado. Você, sem dúvida, merece esta qualidade de vida aprimorada, repleta de clareza e independência. Essas lições foram meticulosamente elaboradas não apenas para informar, mas para inspirar profundamente a viver uma vida plena com absoluta plenitude e autenticidade inabalável. Por favor, reserve um momento para refletir profundamente e compartilhar uma lição-chave que você aprendeu e que sinceramente pretende aplicar em sua própria vida. Vamos nos apoiar firmemente uns aos outros nesta jornada vital para abraçar essas verdades que afirmam a vida. Somos sinceramente gratos pela sua atenção e olhamos com confiança para um futuro onde cada um continuará a viver sua vida plenamente em seus próprios termos, bem informados e autodeterminados.